Acaba de ser lançada a segunda edição, já revista e ampliada, do livro Os Tutelados de Maria. A obra é uma publicação do SEMA, Centro Espírita Maria Madalena, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. Neste livro você vai conhecer um pouco do trabalho do Grupo Mediúnico do SEMA no atendimento a espíritos na condição de suicidas. Além disso, terá acesso a toda a fundamentação doutrinária usada no auxílio desses espíritos. Outro ponto importante descrito na obra é a eficácia da arte como terapia para esses irmãos desencarnados que tanto sofrem. Atualmente, o número de suicídios vem aumentando no mundo todo. Muitas pessoas acabam indo por esse caminho tomadas pelo desespero, por não achar uma saída. E na tentativa de auxiliar na diminuição desse número, o livro traz algumas possibilidades de ações preventivas no campo pessoal, no âmbito familiar, do Centro Espírita e do Grupo Mediúnico. Os Tutelados de Maria é uma obra que não se destina apenas aos trabalhadores das reuniões mediúnicas, mas também ao público em geral. Eu conversei com algumas pessoas que participaram da confecção do livro e também praticam a atividade. A primeira edição do livro Os Tutelados de Maria foi lançada em novembro de 2004. Esta segunda edição em novembro de 2020. Os esforços de coleta de material para a confecção da obra começaram em 1994. O Grupo Tutelados de Maria foi criado há mais de 30 anos. Conta pra gente como foi o início. Bem, em 1988, nós já estávamos lá no Centro Espírita Maria Madalena com o nosso grupo Teluz, que é o Teatro Luz da Esperança. Nós estávamos preparando uma peça chamada Nascer de Novo. E aí, quando nós estávamos iniciando essa preparação, nós começamos a sentir a aproximação de algumas entidades espirituais, durante lá o nosso trabalho do Teluz. E aí, então, a gente decidiu, já que nós estávamos ali, a gente fazer prece, porque geralmente a gente percebia que esses espíritos que estavam lá eram ligados à nossa peça, diretamente ou indiretamente ligados à peça Nascer de Novo, E aí, 3 dias depois, tivemos uma comunicação mediúnica, através do Rogério Capu de Faria, entendeu? Que dizia pra gente como é que eram os bastidores ali do Teluz. Esses espíritos, que vinham até nós, eram pertencentes à Legião do Servo de Maria, E aí eles estavam ali para nos ajudar com a peça, Porque lá havia diretores, havia atores e atrizes, entendeu? E outros espíritos viriam em tratamento, ligados à peça, diretamente à peça, porque a peça foi uma psicografia, E também, ou diretamente ligado, esse trabalho que nós estávamos fazendo lá. E aí, então, nós começamos a reforçar as preces. O estudo era da seguinte forma, como é que era a reunião nossa? A gente fazia a abertura com a prece, estudava o Evangelho, Depois a gente ia estudar a temática da prece e depois a gente partia para os ensaios. E no final nós fazíamos a prece. E assim nós continuamos a fazer. A peça estreou, Nascer de Novo, estreou em dezembro de 1989. Foi quando os espíritos falaram para a gente que a gente devia, incentivando a gente a continuar, que nós devíamos fazer um estudo da arte também. A princípio, eu adentrei ao Centro Espírita Maria Madalena em finais de 1988, no coral que tinha chamado, na época, GCMM, que é Grupo de Canto Maria Madalena. Então, eu gostava muito de música e eu fui atraída, então, para essa doutrina maravilhosa. E então, estando lá, diante do trabalho em si mesmo, que ocorria da música, então eu sentia muita emoção. E todos nós compartilhávamos dessa emoção, o grupo todo, ficava sensibilizado. E aí eu soube, que na casa já tinha um grupo, dedicado a esse labor. E eu fui convidada, então, juntamente com outros amigos, principalmente através da casa, a participar, e isso me alegrou bastante, porque eu me descobri uma médium, e dei ali, então, aquilo que eu tinha de melhor para o trabalho. E aí, em 89, já que nós fazíamos as preces para aqueles espíritos ligados às peças, nós começamos a fazer também para os suicidas. E aí tudo começou, Aí nós começamos a orar todo o final do Teatro Luz da Esperança, para essas entidades espirituais que cometeram a questão do suicídio. O tempo se passou, em 1990 nós continuamos o trabalho do Teluz e aí nós passamos a fazer uma coisa bem interessante, que em vez de fazer a prece para o suicida no final de cada reunião no teatro, nós começamos a fazer ela mensal.
E uma vez por mês, já lá no final de 90 para 91, nós reuníamos no domingo todo o pessoal que era da arte, né? Tanto do Grupo Maria Madalena, do grupo de canto, quanto do Teatro Luz da Esperança. Quando novamente a Espiritualidade nos convidou, né, já que nós estávamos estudando há 3 anos, né, de formalizar isso melhor. Ficaríamos com o pessoal que já tinha o desenvolvimento mediúnico, quer dizer, nós sairíamos, né, do DDA, que é o Departamento de Divulgação da Arte, né, e nós íamos para o DEPAI, isso já lá em 1994. Muitos integrantes já tinham, né, o desenvolvimento mediúnico. Aqueles que não tinham, né, eram convidados a ir para o estudo, né, da mediunidade e logo em seguida fazer o desenvolvimento mediúnico e aí, né, para essa reunião que nós criamos. E nós ficamos, então, a princípio, estudando, né, as obras básicas com relação ao tema, né, suicídio, principalmente as obras de Ivone A. Pereira. E nós ficamos, assim, muito felizes, né, com o decorrer, né, da confecção de toda essa obra que vem trazer um alento muito grande para nós. E nós começamos, como a própria espiritualidade nos pediu na época, com preces e vibrações pelos suicidas, mantendo então uma parte para o estudo, né? Só depois que o grupo estava bem preparado, então a espiritualidade veio trazer para nós que iria haver uma mudança, né? Que nós iríamos então já trabalhar ativamente, até mesmo para trazer a história, né, dos espíritos que partiram através do suicídio. Era a reunião agora mediúnica, propriamente dita, e atender só um espírito por vez, né? Nós continuaríamos estudando essas obras, né, da Ivone A. Pereira, mas nós poderíamos atender só um espírito de cada vez. E ficaria aqueles que já tivessem um desenvolvimento mediúnico. E aí começou assim. Muito depois, a gente começou a fazer o estudo para a formação do livro. Foi uma época assim, muito interessante, porque a gente se reunia na casa da Nélia de Elvésio, e nesse período foi assim, um momento, a gente passava por momentos muito especiais, de grande emoção. Na época, eu e Edivan ficamos responsáveis por escutar as fitas cassetes de gravação das doutrinações do irmão Salles. Então a gente tinha momentos assim que a gente chorava muito, porque a gente sentia naquilo tudo que ele falava um carinho muito especial por aqueles espíritos. E a gente se condoía muito com cada palavra que ele falava, né? Então, assim, foram momentos muito bonitos para todos nós. Nós começamos a minuciar, então, essas falas, né? Através do sentimento que eles traziam para nós. E muitas das vezes, eu confesso que, desculpa, que nós fomos, assim, as lágrimas com as histórias. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito abençoada por ter tido a oportunidade, por estar tendo a oportunidade de ainda, depois de mais de 20 anos, a gente manter o nosso grupo, né, com esse propósito, que é de fazer com que outros grupos também se formem e trazer as histórias para que nós possamos, né, nos mantermos fortes diante das adversidades. Eles próprios disseram para nós que iríamos receber, né, muitas histórias que às vezes pareciam ser as nossas próprias histórias. E aí então nós iríamos aprender com essas histórias. Às vezes a gente sonhava com algumas coisas. E quando chegava na reunião mediúnica, tinha momentos de avaliação e às vezes a gente ia comentar um sonho que a gente tinha tido. E por coincidência, que a gente achava que era, né, alguém complementava aquele sonho que tinha sonhado da mesma forma. Então a gente ali via que se comprovava que a gente realmente se reunia, como os espíritos se falavam para a gente que a gente se reunia para se preparar para aquele trabalho, né? Então os sonhos se coincidiam e confirmavam que a gente realmente estava juntos. Como surgiu a ideia de escrever a primeira edição do livro Os Tutelados de Maria? Os mentores nos fizeram a proposta de escrever um livro diferente, né? Aquele livro que falava sobre atendimento a suicidas, já tinha muitos, né? Mas é um tema muito complexo e precisava de mais grupos que trabalhassem com essa temática, né? Então eles queriam um livro onde ensinasse as pessoas como proceder diante do suicida, né? Porque não é fácil atender a espírito suicida. Muitas pessoas não querem, porque só a aproximação deles
nos traz um mal-estar muito grande. Então muitas pessoas não gostam, né? Então ele queria um livro que desse detalhe, como é que deveria atender, né? Os suicidas, as modalidades de suicida, que são muitos, né? Como as pessoas cometem o suicídio, né? Como deveríamos proceder diante de cada uma, né? Então eles foram muito cautelosos e muito pacientes com a gente, né? Então eles queriam um livro diferente, sem querer ser pretensioso, nosso grupo, né? Mas um manual para formar novos grupos, né? E nós formamos. Começamos na nossa própria casa, formamos mais um grupo, e tinha na época um posto, que hoje é um centro espírita, né? Formamos outro grupo, formamos 2 grupos, né? Aí, depois de algum tempo, surgiu a ideia de estruturar melhor. E agora veio a segunda edição, né? Com mais detalhes, com mais esclarecimentos, tirando algumas dúvidas, embasamento todo doutrinário, né? A proposta do livro é essa. Eu espero que dê muitos frutos. Diz que só a nossa casa aqui em Planaltina tem em torno de 5.000 espíritos internados aí. E Planaltina é um polo, o maior polo do Centro-Oeste, ligado a esse tema, né? Então eles querem que a gente expanda mais isso, né? Porque a gente atende espíritos até de outros países. Tem uma frase da irmã Dulce, quando ela chegou no mundo espiritual, e ela queria trabalhar, né? A irmã Dulce, a vida toda foi trabalho, né? Aí os mentores falaram, mas com a sua ficha de trabalho você pode escolher o que você quiser, né? Aí ela perguntou, o que é que as pessoas não gostam de fazer aqui no mundo espiritual, né? É trabalhar com suicida, né? Quer dizer, até no mundo espiritual as pessoas não gostam. E a irmã Dulce falou, então é isso que eu vou fazer, sabe? Isso que nos conta Divaldo Pereira Franco, né? Agora, por videochamada, nós vamos falar com outros 3 integrantes do grupo Os Tutelados de Maria. Olá, tudo bem com vocês? Alvécio, explica pra gente qual a diferença entre a primeira e a segunda edição e qual a necessidade que o grupo sentiu para escrever este novo livro. Oi, Gisele, tudo bem? Rayane, tudo bem? Bom, Gisele, com relação à diferença de uma edição para outra, claro que houve, né? Primeiro, foi suprimida da primeira edição para a segunda a parte histórica, né? A parte histórica onde ali era contada a história do grupo, o início, de como começou tudo, desde as reuniões de vibração até a consolidação da reunião mediúnica, de onde se originou o próprio livro. Segundo, foi suprimido também alguns casos da primeira edição, mas foram acrescentados casos novos, até mesmo para fazer a adequação da nova dinâmica do livro. Terceiro, a própria estética do livro, quem pegar para ler vai ver que ele está com uma diagramação totalmente diferente, mais fácil a leitura, uma fonte maior para a leitura, facilitando a leitura. Então, tudo isso foram mudanças de uma edição para outra. Quanto à necessidade de se editar uma nova edição, não tem um motivo específico. Quando o grupo finalizou a primeira edição, ele já tinha como foco e como meta a edição já da segunda edição, porque a gente tinha em mente que tínhamos já conteúdos novos que poderíamos ou acrescentar na primeira ou criasse uma segunda edição. E o grupo optou por criar uma segunda edição, mesmo porque com um grande aumento de casos de suicídios e de tentativa de suicídios, o grupo achou por bem acrescentar um capítulo de prevenção. Então, por isso, nós achamos melhor e vimos a necessidade mesmo de criar uma segunda edição, acrescentando conteúdo novo e dentro desse conteúdo novo, a parte de prevenção do suicídio. Nelly e Rayane, qual a proposta dessa segunda edição e o que o leitor vai encontrar de especial nela? Olá, Gisele. Olá, Rayane. Que prazer revê-las. Falar
do Tutelados de Maria é sempre uma grande emoção para nós. E falar da segunda edição é uma emoção ainda maior, porque foi uma conquista de todo um grupo, né? Foi um planejamento que se realizou. A segunda edição ela foi dividida em 4 partes. A primeira parte, onde nós tratamos do suicida e as modalidades de atendimento. Então, o que acontece? Nessa primeira parte, nós colocamos uma fundamentação doutrinária referente à manifestação do estado mental em que o espírito se encontra no momento em que ele se manifesta na reunião. E colocamos também uma fundamentação doutrinária da forma como o grupo atuou para socorrer, para atender aquele espírito. Então, essa primeira parte, ela é composta de 6 capítulos, que são as 6 modalidades que nós classificamos não por serem, por representarem todas as modalidades, não. Nós as classificamos de acordo com o que é mais comum acontecer nas reuniões de atendimento. Então, nós temos o clichê mental, o bloqueio mental, a desilusão amorosa, homicidas, suicidas, os retalhados e também trazemos o suicídio infanto-juvenil. Então, para vocês terem uma ideia de como que ficou essa primeira parte, eu vou dar um pequeno exemplo. No capítulo 1, que é o capítulo clichê mental, a fundamentação doutrinária ela está embasada em O Livro dos Espíritos, especificamente na questão 257, que trata da sensação teórica, do ensaio teórico da sensação dos espíritos. Depois nós temos um embasamento no livro da nossa querida, psicografado pela nossa querida Ivone, ditado pelo Espírito Charles, O Cavaleiro de Números, onde nós focamos o suicídio do personagem Henry Números, onde nós temos a oportunidade de ver um clichê mental muito doloroso desse personagem, porque ele salta de uma montanha de granito e dali começa todo o seu martírio, porque aquela queda, ela não tem fim, né? Então ele não chega ao solo, então ele vai e volta, então é um martírio muito grande. Nós também trazemos alguns clichês mentais que são apresentados no livro Memórias de um Suicida, que obviamente foi o livro base para todos os nossos estudos, onde nós focamos no capítulo do Vale dos Suicidas, alguns clichês dos espíritos que lá estavam, clichês esses que eram correspondentes ao gênero de suicídio. E a forma como o grupo atuou, nós pegamos uma fundamentação doutrinária no livro Doutrinação do Roque Jacinto. Então, após a gente focar essa fundamentação doutrinária e depois a forma como o grupo atuou para atender o espírito naquela modalidade, nós trazemos alguns exemplos a seguir de atendimentos que foram feitos, onde o leitor vai ter claramente a oportunidade de verificar a fundamentação doutrinária e a forma como o grupo atuou para atender aquele espírito. No entanto, nós também apresentamos, na parte da psicografia, na parte da arte como terapia, nós apresentamos como uma das formas de socorro aos espíritos suicidas. Porque através dessas atividades, eles podem, em alguns casos, até mesmo além do alívio que eles alcançam através dessas atividades, porque há uma espécie de cartaz, né? Onde o espírito ele coloca ali toda a sua emoção e, obviamente, toda a sua emoção, todo o seu sofrimento, e isso vai ajudá-lo a se recuperar e, em muitos casos, até mesmo recuperar a própria consciência do que lhe aconteceu. Então, vale mesmo a pena conhecer o livro e mergulhar-se nas suas páginas, né, para que a gente possa adquirir um pouco de condição, mais condição de ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade e também
né, nos dar mais condições de atender de uma forma mais eficiente, até mesmo mais amorosa, os nossos irmãos suicidas. Bem, essa segunda edição vem com algumas novidades. Vou falar pouco para não estragar surpresas, mas o que eu posso adiantar para vocês é que essa segunda edição tem um embasamento doutrinário muito bacana que foi construído com alguns anos de estudo e pesquisa. Isso ficou bem interessante para a obra. E, além disso, a obra também foi ampliada. E uma das coisas que eu acho que ficou assim, bem especial nessa segunda edição foi o capítulo que trata sobre prevenção de suicídio. Isso estende a obra também a outros públicos, além do público que trabalha na área mediúnica. Então, a obra agora tem um alcance maior. Esse capítulo, ele traz a prevenção do suicídio numa abordagem muito interessante, porque possibilita a aplicação dessa prevenção em diversos âmbitos. Então, não percam, tá super especial, uma obra feita com muito carinho para vocês. E é isso aí, imperdível. O Departamento de Assistência Espiritual do SEMA desenvolve diversos trabalhos de assistência nos campos da cura do corpo físico e espiritual a todos que apresentam quadros dolorosos da existência humana. Atividades como atendimento fraterno, passes, desobsessão por corrente magnética, fluidoterapia, desenvolvimento mediúnico e culto do Evangelho no lar são oferecidas a todos em conformidade com suas necessidades. Atualmente, como funciona a atividade de atendimento a espíritos na condição de suicidas? Então, Gisele, a atividade mediúnica ela é sempre muito semelhante em qualquer circunstância, independentemente do tipo de espírito que é atendido. O objetivo central da doutrina espírita é consolar e esclarecer. Quando os grupos espíritas decidem por se especializar em determinada matéria, seja por vontade própria, seja por orientação dos espíritos, é comum que outros espíritos da mesma classe, dessa especialização, sejam trazidos para a reunião. Então, a reunião para atendimento a espíritos suicidas é uma reunião do tipo especializada, porque os médiuns resolveram estudar, se capacitar, conhecer mais sobre o tema, e a equipe espiritual traz esses espíritos para serem atendidos. Grosso modo, como funciona? Temos a psicofonia, que popularmente é conhecido como incorporação, que o espírito desencarnado se comunica por meio de um médico psicofônico, que as pessoas conhecem popularmente como incorporação, médium de incorporação, e existe um outro médium que dialoga, que conversa, chamado médium doutrinador, esclarecedor, dialogador, enfim, várias denominações. E a principal função desse diálogo é esclarecer e consolar. Algo muito semelhante ao que acontece nas reuniões de atendimento fraterno, quando um dialogador recebe um irmão encarnado e conversa com esse encarnado. A principal diferença entre um espírito e um encarnado é a existência ou não de um corpo material. Mas são individualidades, são pessoas, são seres humanos com seus problemas, com suas dificuldades, e todos eles merecem esse atendimento. Além da psicofonia, existe também a psicografia, que é a modalidade mediúnica em que o espírito se manifesta por meio da escrita. Então, esse espírito transmite seus pensamentos a um médium encarnado que lança no papel, faz lançamentos gráficos. Semelhante à psicografia, existe a pictografia, que esse espírito desencarnado se comunica por meio do pensamento com o médium encarnado e faz também lançamentos gráficos no papel, mas na forma de desenhos, pinturas e por aí vai. Além dessa atividade mediúnica que nós conversamos, existe também um trabalho de prevenção ao suicídio, que para nós faz muito mais sentido se preocupar também com o indivíduo encarnado, para que ele não cometa suicídio, em vez de apenas consolar aqueles que já cometeram. O projeto Setembro Amarelo começou em 2016 e é um desdobramento do Grupo Tutelados de Maria. Esse projeto envolve toda a casa espírita e nesse mês em especial nós decoramos a casa na cor amarela para acolhimento do público e as palestras são voltadas com temas de valorização da vida.
apresentações de corais, peças teatrais, cine-debate, teatro-debate. Nós temos distribuição de mensagens consoladoras e também sorteios de livros espíritas. E nessas mensagens constam os endereços de todos os centros espíritas de Planaltina, com os dias e horários de funcionamento, para que essas pessoas, em sentindo-se à vontade, nos procurem, façam a visita e conheçam o que o Espiritismo pode fazer para auxiliá-lo nos seus momentos de dificuldade, de dor e de angústia. Além desse trabalho de distribuição de mensagens, nós também fazemos uma outra atividade de prevenção, que é o culto do Evangelho no lar. Nós visitamos as casas de pessoas previamente selecionadas, em regra, que estão passando pelo transtorno da tentativa do suicídio ou da ideação suicida, ou de algum indivíduo que tenha suicidado-se em tempo recente. E nós vamos até esses lares implantar o culto do Evangelho, que nada mais é do que uma reunião familiar, onde é lido um trecho do Evangelho, é discutido esse trecho, e de modo que essa leitura do Evangelho sirva de instrumento, de ferramenta, para que essa pessoa consiga ir levando a sua vida de modo equilibrado. Essa é a nossa atividade, que surgiu aqui, chamado G1, o Grupo 1, acabou se influenciando e auxiliando a implantação de outros grupos. Então nós temos um segundo grupo no próprio Centro Espírita Maria Madalena, um outro grupo foi fundado lá no Centro Espírita Alto de Souza, também em Planaltina, e alguns outros grupos. Nós recebemos, inclusive, ao longo desses anos, visita de outros colegas espíritas, de outras unidades da Federação, que tiveram contato com o livro, conheceram a temática e tiveram interesse em fazer uma espécie de um estágio, uma participação física experimental para ver como é que funcionava na nossa casa e dali retirar experiências, ideias para levar para suas casas e darem continuidade aos seus trabalhos. Algumas casas já tinham trabalho de atendimento a espíritos suicidas, outras desejavam implantá-lo, partindo do início. E nós, por tradição do Centro Espírita Maria Madalena, nós temos o prazer em colaborar, em compartilhar informações, experiências, e a nossa casa está aberta para todos os colegas, todos os irmãos espíritas que queiram conhecer e implantar o trabalho em sua casa. Qual a relação do grupo de teatro Teluzes com a atividade mediúnica dos Tutelados de Maria? O Teluzes, como o Daniel já falou, né, fundou em 1988 junto com o nosso irmão Rogério Caputo. Né? Os dois, na casinha simples do SEMA, né, fundaram o grupo com a primeira ideia. O Rogério até contava, né, uma história muito interessante, que um dia ele passando, o Daniel já ia aos sábados fazer as preces deles normal, e passando um dia o Rogério Caputo pela sala, viu o Daniel dentro do salão, né, cumprimentou ele e continuou andando. E um pouquinho mais na frente ele viu um espírito, né, que é a nossa coordenadora espiritual, que é a nossa querida irmã Carlota, né, e ela virou para ele e falou: volta e vai conversar com o nosso irmão, vocês vão fundar um grupo. E assim eles fundaram um grupo, né, o Teatro Luzes da Esperança. Então, ao longo desses 32 anos, né, de fundação, o teatro ele trabalha com várias peças. Né? A gente já tem aí um histórico de 30 peças, né, já produzidas, todas são inéditas, que a espiritualidade trouxe para nós. Né? O Teluzes tem duas fases bem distintas. Eu acho que até 2015, praticamente as peças do Teluzes eram psicografadas. Uma parte pelo Daniel e outra parte pelo Rogério. E em 2015 a gente teve uma reunião mediúnica, né, e os espíritos falaram que a partir daquele ano a gente ia fazer uma divisão, seria 50-50. Eles iam dar a ideia inicial e a gente ia escrever o texto. E desde 2015 a gente vem fazendo isso. As ideias surgem e a gente passa para o papel. E ao longo desses 32 anos, todas as peças do Teluzes, elas giram em torno do atendimento aos espíritos suicidas e valorização da vida. Os espíritos já nos informaram que nós temos algum vínculo, né, assim, especial com a Colônia Maria de Nazaré, então por isso que o teatro divulga tanto essa questão. O grupo já apresentou em vários outros locais, né, aqui dentro do DF já rodamos praticamente todas as cidades, fora também em Tocantins, Minas Gerais, o próprio Goiás também. E o Teluzes ele tem um objetivo, que é nunca cobrar, né, pelo ingresso, para que ninguém se sinta privado de assistir às peças. Para lembrar aquela frase de nosso Mestre Jesus, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então o objetivo principal do Teluzes é levar a arte a serviço do bem. E levar acima da estética, né? No teatro a gente tem um dizer muito legal que a gente valoriza mais a mensagem do que a estética. Para nós o mais importante é a mensagem. Que a mensagem atinja os corações daqueles que necessitam, daqueles que precisam ouvir a mensagem consoladora. E como a gente não cobra,
Geralmente, em algumas localidades, a gente pede 1 quilo de alimento não perecível e todas essas doações que nós recebemos a gente reverte para entidades que precisam, para pessoas carentes, para instituições que necessitam. Que tal conhecer um pouco do Centro Espírita Maria Madalena? Agora vou ligar para a presidente da instituição, Elizabeth Gasparotto. Olá, Beth! Como presidente do Centro Espírita Maria Madalena, eu queria que você nos contasse como surgiu o SEMA e a importância da instituição na comunidade de Planaltina. Oi, Gisele, que bom a sua pergunta. Vamos ver o que a gente pode responder, né? Olha, a história do SEMA todo mundo já conhece, mas só lembrando, né? Seu José Paulista veio do estado de São Paulo, passou por Palmelo, recebeu ali algumas instruções do Jerônimo Candim, fez também um tratamento, se radicou por uma temporada em Séries, onde fundou o embrião do Centro Espírita Maria Madalena. Depois veio para Planaltina e aqui solidificou a sede física e espiritual do SEMA, o Centro Espírita Maria Madalena. Lógico que no começo ele enfrentou várias dificuldades, né? A religião não era assim tão aceita, houve muitas críticas, muitas perseguições, muitos preconceitos, mas mostrando o trabalho de amor e acolhimento, a sinceridade nos seus atos, a verdade acima de tudo, o carinho para com aqueles que necessitavam de amparo, ele conseguiu ser respeitado em toda a cidade e mais, fazer o nome do Centro Espírita Maria Madalena muito respeitado. Por isso, até hoje, todos que se propõem a atender os necessitados e aqui estão, recebem ajuda de toda a cidade, dos mais variados credos, sem nenhum problema. Desta casa, outros trabalhadores se formaram, exatamente pela persistência no estudo e na prática mediúnica que ele sempre exerceu e fez com que os seus seguidores, né, aqueles que posteriormente dirigiram a casa, que normalmente abarcavam também, além de companheiros do trabalho, os seus próprios familiares, seguisse nessa ordem de atender, acolher, esclarecer, consolar. E desta casa, outras casas se formaram, como o SECAP, Centro Espírita Campo da Paz, como a CEF, Casa Espírita Fraternidade Emmanuel, como o SEAC, Centro Espírita Allan Kardec, como o CESAS, Centro Espírita Alta de Souza, o Irmã Celina e agora o nosso filhinho mais novo, né, que é o Posto de Assistência Maria Nazaré, que já está pondo as suas manguinhas de fora para se tornar um centro espírita. E todas essas casas atendem com a mesma finalidade, de acolher, de atender às necessidades materiais e espirituais dos necessitados. Então, na nossa casa, nós temos um trabalho amplo de assistência social, tanto no posto de assistência como na própria casa. Esse trabalho foi por muitos anos exercido pela nora do seu Zé Paulista, a Vera Santos, que todos conhecem. Hoje, a sua filha e seus netos continuam auxiliando na casa em postos muito importantes no campo da assistência social e a nossa casa é conhecida por essa prática. Todas as vezes que nós precisamos nos engajar em alguma tarefa de amor, todos auxiliam. Como agora, né, nesse momento de pandemia, muita ajuda tem sido feita para que a gente continue a assistir os necessitados e mais ainda a ajuda espiritual. Com o atendimento do Zé Paulista para aqueles espíritos, para aqueles encarnados que muitas vezes chegavam aqui em estado de possessão ou de subjugação, fomos descobrindo que a vocação dessa casa passava por orientar espíritos suicidas. E por isso, então, esse trabalho foi intensificado no campo mediúnico e também no campo material, assistindo aos necessitados com informações, com palestras, com mensagens, com visitas, fazendo culto no lar e com o livro, que foi feito a sua primeira edição, Tutelados de Maria, em homenagem exatamente a Maria Santíssima, que é a grande advogada da humanidade e é quem cuida dos suicidas no plano espiritual, no seu hospital. E agora estamos aí às vésperas de lançar a segunda edição, que vai ser em impresso e virtual, para atender os novos tempos. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e um grande abraço.
De forma muito especial, podemos dizer que obras feitas com tanta responsabilidade como Os Tutelados de Maria é um louvor à vida, pois a vida é indestrutível. Atualmente, o livro está disponível em 2 formatos, físico e digital. A cópia física só está sendo vendida, por enquanto, na livraria do Centro Espírita Maria Madalena. Já a versão digital está disponível na loja da Amazon, em formato de e-book, que pode ser lido em tablets, Kindles, computadores ou celulares. Não perca essa oportunidade de conhecer a obra ou presentear uma pessoa querida. Afinal de contas, todas as vidas precisam ser valorizadas. Para mais informações, fique de olho nas redes sociais do SEMA. Me chamo Gisele Mourão e também sou muito grata por fazer parte dessa história. Até a próxima!